Meus pais venderam meu carro que eu usava para trabalhar, para pagar a festa de formatura do meu irmão. Nunca fui o tipo de filho que recebia presente. Tudo o que tive na vida foi com muito esforço e silêncio. Enquanto meu irmão era o centro das atenções, eu sempre fui o responsável, o maduro, o que não dá trabalho. E sabe o que significa ser o filho que não dá trabalho? Significa que você é ignorado até quando precisa de ajuda. Comecei a trabalhar cedo. Logo depois do ensino médio, consegui um emprego como técnico de manutenção de computadores e impressoras comerciais, numa empresa que prestava serviço para lojas, escolas, consultórios. O salário não era grande coisa, mas era honesto. E mais importante, eu aprendi a me virar. O problema? Eu precisava me deslocar o tempo todo, de um cliente para outro, de bairro em bairro. E transporte público me fazia perder horas do dia. Às vezes, tinha que carregar impressora pesada, peças grandes, ferramentas. Andar de ônibus desse jeito era um inferno. Foi aí que coloquei uma meta na cabeça: comprar meu próprio carro. Não por status, mas porque aquilo ia me dar liberdade e eficiência no trabalho. Demorei quase 2 anos juntando grana. Fiz freela no fim de semana, trabalhei até doente. E quando finalmente consegui, comprei um carro usado, nada demais, mas confiável. Um Golzinho Prata 2012, com porta-malas ótimo para levar as ferramentas. Só que tinha um detalhe. Como quando comprei ainda estava com nome sujo, por causa de uma dívida de cartão que fiz aos 18, o carro precisou ser registrado no nome do meu pai. Ele jurou que era temporário, que quando eu limpasse meu nome, a gente resolvia. Eu acreditei. E o tempo passou. Fui pagando tudo: seguro, IPVA, licenciamento, manutenção, gasolina. Tudo. O carro era meu de fato, mas não de direito. Com ele, consegui fazer mais atendimentos, cumprir horários, aumentar minha renda. Comecei até a sonhar em abrir minha própria assistência técnica. Mas, claro, enquanto isso tudo acontecia, a única coisa que minha família se importava era com a formatura do meu irmão mais novo. Não que eu fosse contra ele comemorar, mas era impressionante o quanto tudo girava em torno dele. Aluguel de salão, DJ, buffet, roupa sob medida, convite personalizado. Parecia casamento, não formatura. E eu ali, trabalhando até de sábado para pagar o alinhamento e balanceamento do meu carro. Só que o que eu não sabia é que eles já estavam planejando a parte que eu ia pagar também, sem nem me avisar. Era uma segunda-feira. Acordei cedo porque tinha um atendimento importante, uma escola particular que estava com mais de 20 máquinas travando na rede. Se eu conseguisse resolver aquilo bem, podia fechar um contrato de manutenção mensal. Era uma chance real de dar um passo maior na minha carreira. Desci com a maleta de ferramentas, ainda com pão na mão, e abri o portão de casa. Foi aí que eu vi. A garagem estava vazia. Pensei que tinha deixado o carro na rua. Olhei para os lados, corri até a calçada. Nada. Olhei para dentro de novo. Não era possível. Voltei correndo para dentro da casa. Cadê o carro? Perguntei, já com a voz meio trêmula. Minha mãe estava na cozinha, mexendo no café como se fosse um dia qualquer. Ela nem olhou para mim. E disse: "Ah, a gente vendeu ontem." Fiquei paralisado. Achei que tinha ouvido errado. Como assim vendeu? Vendeu o quê? Meu pai apareceu na sala, já com a camisa da empresa dele, e respondeu com a maior calma do mundo. Vendemos o carro, ué. Precisávamos do dinheiro para fechar a festa do teu irmão. Ele merece esse momento. E o carro estava no meu nome, afinal. Silêncio. Eu simplesmente não consegui reagir por uns segundos. Era como se a realidade estivesse tentando me bater, mas eu ainda não tivesse caído. Vocês venderam o meu carro, o carro que eu comprei, que eu uso para trabalhar, e nem me avisaram. Minha mãe, com a cara mais lavada do planeta, respondeu: "Você é jovem, vai dar um jeito. Agora é a vez do seu irmão brilhar." Eu ri. Mas não foi um riso normal. Foi aquele riso nervoso, seco, de quem sente vontade de chorar e quebrar tudo ao mesmo tempo. Peguei a maleta, joguei em cima do sofá. Eu tinha um cliente hoje. Era importante. Eu contei com isso. Problema seu, meu pai falou, já pegando as chaves dele para sair. Problema meu. Vocês me sabotaram. Ninguém te sabotou. A gente só usou o que era nosso, ele disse, apontando pro próprio peito, com aquela calma de quem sabe que tá do lado legal da situação. Mas a verdade é que o que eles fizeram foi muito pior do que ilegal.
Foi sujo. Foi traição de sangue. Naquele momento, eu soube que nada mais seria igual entre a gente. Eles venderam o carro por menos do que ele valia. Pressa para pagar DJ, buffet, fotógrafo. Meus anos de esforço viraram globo espelhado e mesa de frios. Naquela noite, meu irmão postou no Instagram, contando os dias pro maior dia da minha vida. Só gratidão à minha família. E eu? Fiquei sentado no quarto, com a planilha de clientes aberta, sem saber o que responder para a escola que me esperava às 8 horas da manhã. Nos 3 dias seguintes, eu perdi 2 trabalhos e tive que remarcar outros 5. Não tinha carro, não tinha ninguém para me ajudar e, para piorar, meu pai tinha cara de pau de usar o carro dele para levar meu irmão nas aulas de dança, para ensaiar a coreografia da entrada da festa. A prioridade era a bendita festa. Meu trabalho, que se danasse. Comecei a fazer os atendimentos a pé, de ônibus, como dava. Teve dia que eu levei 2 mochilas nas costas, carregando roteador, ferramenta, parafuso e extensão. Tudo isso para trocar 3 cabos de rede num escritório. Ganhei R$ 70. E cheguei em casa com o pé sangrando e a alma moída. Nessa mesma noite, minha mãe entrou no meu quarto para fazer um discurso motivacional. Disse que eu precisava parar de reclamar, que meu irmão era mais novo, que ele tinha direito de aproveitar esse momento, e que eu deveria me orgulhar de estar ajudando a família com esse sacrifício. Sacrifício? Eu olhei para a cara dela e perguntei: Mãe, se alguém entrasse na sua casa, levasse suas roupas, sua cama, suas panelas, sem te avisar, e dissesse que foi para ajudar a própria família, você chamaria isso de sacrifício? Ou de roubo? Ela ficou muda. Respirou fundo. Saiu do quarto sem dizer nada. No dia seguinte, eu decidi que não dava mais. Peguei meu notebook e comecei a procurar aluguel de salinha comercial. Pequena, simples, só para começar a atender por fora, longe dali. Achei uma minúscula no centro, por R$ 500. Conversei com o dono, expliquei a situação. Ele deixou pagar metade na entrada e metade depois do primeiro mês. Fechei. Comecei a montar meu espaço com o que eu tinha. Uma mesa velha que peguei de um amigo, uma cadeira emprestada da igreja, e um banner impresso com meu nome e o logo que eu mesmo criei. Ficou feio? Ficou. Mas era meu. Ali, ninguém vendia nada pelas minhas costas. Foi nesse momento que eu entendi que, se eu quisesse respeito, eu ia ter que construir o meu próprio espaço. Literalmente. Meus pais pararam de falar comigo por uns dias. Aparentemente, eles acharam que eu ia esquecer e voltar ao normal. Mas uma coisa tinha mudado. Eu não era mais da família. Eu era só mais um recurso que eles podiam explorar e perder. Na mesma semana em que eu terminei de montar minha salinha comercial, meu irmão postou um vídeo no Instagram. Ele e os amigos fazendo ensaio fotográfico com trajes de gala. Fundo musical, legenda com frase inspiradora e, no final, o nome da escola brilhando em dourado, com convite para o maior evento do ano. Ah, e tinha uma limusine. Sim, uma limusine branca com as iniciais dele e da turma na porta. Sabe o que ele colocou na legenda? Gratidão aos meus pais por sempre acreditarem em mim. Tudo isso é por vocês. Eu ri. Não porque era engraçado, mas porque foi a primeira vez que eu percebi como eles enxergavam tudo isso. Não era um sacrifício. Era um investimento. Só que não era em mim. No dia da festa, a casa virou um alvoroço. Meu pai alugou um terno caríssimo, minha mãe passou o dia inteiro no salão com ele, e até minha tia veio de outra cidade só para ver o orgulho da família. Ninguém falou comigo. Ninguém me convidou. Ninguém perguntou se eu queria ir. E eu não fui. Fiquei até tarde no meu escritório, ajeitando um servidor de uma empresa que topou fechar um contrato de manutenção comigo. Primeiro cliente fixo. O dinheiro que entrei naquele dia? R$ 420. Sabe quanto custou o convite da festa do meu irmão? R$ 450. No dia seguinte, cheguei em casa cedo, depois de um plantão corrido. Encontrei minha mãe sentada no sofá, com os olhos inchados de tanto chorar. Pensei que algo ruim tinha acontecido. Mas antes que eu perguntasse qualquer coisa, ela disse: o vestido da sua prima foi mais bonito que o meu. Todo mundo comentou. Eu me senti um lixo. Eu só fiquei olhando para ela. A mulher que me pariu. Que ajudou a vender o meu carro. Estava chorando porque não brilhou o suficiente no evento que me apagou. Não falei nada. Só fui pro quarto. Fechei a porta e respirei fundo. Ali eu percebi. Eles nunca iam entender. Nunca iam pedir desculpa. Nunca iam enxergar o que fizeram.
Eles viviam de aparências. E eu, de ralação. Mas se tem uma coisa que eu sabia fazer, era trabalhar. E a cada cliente novo que fechava, a cada real que entrava, eu sentia. Eu tava ficando mais forte. Mais longe deles. Mais dono de mim. Passaram-se alguns meses desde a festa. Eu não voltei a tocar no assunto do carro. Nem do meu irmão. Muito menos da tal ajuda de família. Só foquei em uma coisa: crescer. Aos poucos, meu nome começou a circular entre empresas pequenas que não queriam pagar fortuna para ti, mas queriam alguém responsável e disponível. Comecei com manutenção simples, depois fui evoluindo para configuração de redes, segurança digital, consultoria básica. Aprendi mais em 6 meses ralando do que aprendi em 2 anos de curso técnico. E o melhor, com cada real que entrava, eu investia no meu espaço. Comprei uma cadeira decente, troquei o notebook que estava capengando, botei um ar-condicionado usado que peguei numa troca. E então aconteceu algo curioso. Meu pai, que quase não falava comigo desde o dia em que vendi o carro, me chamou na cozinha e disse: "E aí, tá conseguindo tirar alguma grana com aquele seu negócio?" Foi a primeira vez que ele demonstrou algo além de indiferença. Mas eu só respondi: "Tô sim. Devagar, mas tá indo." Ele balançou a cabeça e saiu. 2 dias depois, foi minha mãe: "Filho, você sabe mexer em aplicativo de banco? Seu pai tá com um problema no celular dele." Aos poucos, fui voltando a ser útil para eles. Mas não como filho. Como uma espécie de prestador de favores gratuito. E então veio o baque final. Um dia, meu irmão apareceu na minha sala. Sim, o dono da limusine. O rei da formatura. A estrela da casa. "Cara, você ainda tem contato com aquela empresa de marketing? Tô tentando vender um curso online e queria montar uma landing page. Tu me ajuda?" Eu fiquei em silêncio por um momento. Não era raiva. Era pena. Pela primeira vez, vi o olhar dele sem aquela arrogância de sempre. Ele estava perdido. A vida real tinha batido na porta, e a limusine não estacionava na frente do fracasso. Respondi com calma: "Posso até te passar o contato, mas esse tipo de serviço custa." Ele riu, meio sem graça. "Ah, mas pra mim tu não dá um descontinho? Eu já dei um carro. Lembra?" Silêncio. Foi a primeira vez que ele ficou sem resposta. Naquele momento, eu percebi uma coisa. Eles não queriam me derrubar. Só não achavam que eu podia subir. Mas eu subi. E quanto mais subia, mais eles percebiam o erro. Só que agora, já era tarde. Alguns meses depois daquela conversa com meu irmão, algo inacreditável aconteceu. Lembra daquela empresa de tecnologia com quem eu estava trocando uns serviços? Então, eles me chamaram para um projeto grande. Era uma startup que ia lançar uma plataforma nova, e eles precisavam de um profissional para cuidar da parte de segurança, infraestrutura e suporte. Alguém que resolvesse o problema e não ficasse enrolando. Aceitei. O pagamento era surreal perto do que eu estava acostumado. Fechei um contrato de 6 meses que me deu fôlego para respirar pela primeira vez em anos. Com o primeiro pagamento, eu fiz 2 coisas. Paguei todas as minhas dívidas. Comprei outro carro. Não era um modelo caro. Longe disso. Mas era meu. Novo. Emplacado no meu nome. Dessa vez, não tinha como vender pelas minhas costas. No dia em que estacionei o carro na frente de casa, meu pai apareceu no portão. Ficou olhando por alguns segundos, depois disse: "Comprou." "Comprei." "Parcelado." "À vista." Ele assentiu, depois entrou sem dizer mais nada. Naquela noite, minha mãe me chamou para jantar. Fazia tempo que não comíamos juntos. Ela colocou a comida na mesa e disse: "Tô feliz por você, filho. Você merece." Eu agradeci, com educação. Mas por dentro, eu sabia, isso não era carinho. Era conveniência. No dia seguinte, foi a vez do meu irmão. Ele apareceu com um sorriso forçado, tentando puxar papo como se nada tivesse acontecido. Falou do curso dele, dos planos, até tentou brincar com umas piadinhas antigas de infância. Mas eu tava diferente. Eu não queria mais me encaixar naquela casa. Não era mais sobre orgulho ou vingança. Era só liberdade. Pouco tempo depois, aluguei meu próprio apartamento. Saí de casa em silêncio. Sem brigar, sem discursar, sem cobrar nada. Na primeira noite sozinho, sentei no chão da sala vazia, com uma pizza gelada e uma coca de 2 litros. E sorri. Não porque tudo tinha dado certo, mas porque,
Pela primeira vez, era tudo meu. A conquista, a dor, o silêncio, o caminho. Tudo tinha sido feito com minhas mãos. E sabe o mais doido? Mesmo sem carro, sem festa, sem tapinha nas costas, eu cheguei muito mais longe do que eles jamais imaginaram. E agora? Sou eu quem fecha a porta. 5 anos se passaram. Às vezes, quando eu paro para pensar, parece que tudo foi ontem. Outras vezes, parece outra vida. Hoje, eu tenho meu próprio negócio. Não sou rico, mas vivo bem. Trabalho com o que gosto, tenho uma equipe pequena, e passo os dias resolvendo problemas que antes pareciam impossíveis para mim. Moro num apartamento que eu mesmo comprei. Tenho o carro que eu sonhava ter na adolescência. E o mais importante, paz. Mas tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém. De vez em quando, eu ainda sonho com aquele carro. Aquele primeiro. O que era velho, mas me dava liberdade. Aquele que meus pais venderam como se fosse nada. Não é o carro em si. É o que ele representava. Era o único pedaço da minha vida que era só meu. E quando eles venderam, não tiraram só as chaves das minhas mãos. Tiraram minha confiança. Minha sensação de controle. Minha segurança. Recentemente, aconteceu algo que me fez voltar a olhar para tudo isso. Meu pai ficou doente. Foi coisa séria. Hospital, exames, incertezas. E foi aí que minha mãe me ligou pela primeira vez em anos. A voz dela estava diferente. Cansada. Ele pergunta de você, sabia? Ela disse. Eu respirei fundo. Espero que ele melhore. Ela ficou em silêncio por um tempo, depois disse. Ele não sabia o quanto te feriu. Nenhum de nós sabia. Não respondi na hora. Mas fui visitá-lo no hospital dias depois. Ele estava mais magro, com aquele olhar perdido de quem já não domina a própria história. Quando me viu, demorou alguns segundos para reagir. Filho. Ele perguntou. Assenti. Ele tentou sorrir. Eu vendi o carro porque achei que estava te protegendo. A gente achava que aquilo era só fase. Mas você virou o homem. E não foi por nossa causa. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois, ele olhou para mim e disse. Me desculpa. E pela primeira vez, eu acreditei. Eu não voltei para casa. Não me reaproximei como antes. Mas perdoei. Não por eles. Mas por mim. Porque eu carregava aquela dor como se ela fosse minha identidade. Mas a verdade é que a dor só me trouxe até aqui. O que me faz continuar é a escolha de não repetir a história. Hoje, quando olho para frente, não vejo mais revolta. Vejo possibilidade. E se algum dia eu tiver um filho ou uma filha, espero que, ao olhar nos meus olhos, eles vejam tudo aquilo que eu lutei para me tornar. Alguém que respeita, que escuta, que apoia, e que nunca tiraria o volante das mãos de quem só quer aprender a dirigir a própria vida.